do grupo Gota de Esperança, com a paz do Senhor Jesus. Queria deixar uma rápida meditação sobre o texto que se encontra em João, capítulo 15, versículo 16, que diz assim: Não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e o fruto que permaneça. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Quero tributar a Deus a honra, a glória e o louvor, minha gratidão, amados irmãos, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queria dar um tema para esta meditação que diz da seguinte maneira: aceite o valor que Deus tem te dado. Aceite o valor que Deus tem te dado. No sistema secular, irmãos, no mundo em que vivemos, as escolhas se baseiam na bibliografia do candidato, cujas qualificações, acervo intelectual e profissional conta muito, fazendo com que o mais preparado tenha fortes possibilidades de ser escolhido, seja na área profissional, política ou qualquer outra área. Porém, quando nós meditamos na palavra de Deus e quando o Senhor, pela sua infinita misericórdia, tem nos iluminado e tem nos feito entender o quanto Ele nos ama, e por ter nos escolhido, nós, que outrora estávamos perdidos em nossas ofensas, nossos pecados, porém pelo seu riquíssimo amor e sua infinita misericórdia, aprove a Deus, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, sermos participantes da sua família, a família de Deus. Eu tenho por certo, irmãos, que só isso já era motivo de nos contentarmos com tão elevado valor ao qual o Senhor nos concedeu. Muitos pensam serem filhos de Deus. Porém, a palavra deixa bem claro que somente aos que creem no Filho de Deus, o Senhor Jesus, é que receberia poder para serem feitos filhos de Deus. Por isso que mais um motivo para que nós possamos valorizar e aceitar este tão grande valor que o Senhor tem nos dado, de nós podermos chamar a Ele, Deus, por Pai, o nosso Pai. Bendito seja o nome santo do Senhor. Agora, o que Ele espera de nós, irmãos, é que, na medida em que reconhecemos este valor, nós teremos um forte anseio, um forte desejo de realmente sermos parecidos com Ele, sermos seus discípulos,
Porque quando o Senhor Jesus falou nesse capítulo, ele se dirigiu aos seus discípulos. E discípulo, no contexto da antiguidade, irmãos, eram aqueles que eram parecidos com o seu mestre. Ou seja, aqueles que andavam à sombra do seu mestre. Aqueles que a sua linguagem era como a do seu mestre. Prova disso é que o próprio apóstolo Pedro, quando ali Jesus foi preso, ele em meio àquela fogueira, em meio àquelas pessoas ali próximo ao local em que o Senhor Jesus estava preso durante a noite, a Bíblia diz que muitos começaram a desconfiar de Pedro, identificando ele como discípulo do Senhor Jesus por conta da sua linguagem, do seu modo de falar. Assim, nós valorizamos, irmãos, o valor que Deus tem nos dado quando nós realmente queremos parecer com o Senhor. Quando realmente queremos que os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus também possam estar em nossas vidas abundantemente. Oxalá seja assim, não é mesmo, amados irmãos? A segunda razão em que nos faz valorizar que Deus tem nos dado, esse valor que Deus tem nos dado, em ter nos escolhido como participantes da sua família e do seu reino, irmãos, é valorizar a chamada. Porque eu e você já não somos qualquer um. Não podemos chegar nos átrios como alguém que está diante do Senhor de forma indigna, não, irmãos. Quando entramos no átrio do Senhor, na presença do Senhor, nos considerando tão indignos, irmãos, nós estamos tendo um ato de incredulidade. Nos tornamos incrédulos. E colocamos em dúvida o valor do precioso sangue de Jesus, ao qual, por intermédio de crermos nesta obra, neste sangue, que foi derramado por nós, ao qual por ele é que nós fomos feitos justo e santo diante de Deus. Logo, a entrar no átrio, entrar na presença de Deus, estamos fazendo o papel de sacerdote. Enquanto Davi, os filhos de Davi eram príncipes, nós, para o Davi eterno, Davi de Deus, ao Senhor Jesus, nós somos constituídos como reis e sacerdotes. Olha só o valor e a dimensão do que você representa para Deus. Porque Deus não está preocupado, irmãos, com o que você representa para outros, muito mais aqueles que são obstinados e nos olham com olhos de condenação, porque se apegam às nossas falhas, às nossas fraquezas, que é comum a todos nós, não só nós como a todos. Porém, irmãos, nós temos que descansar daquilo em que o Senhor nos considera. O Senhor me considera e considera você como filhos de Deus, seus discípulos, chamados para podermos glorificar o seu nome, através da nossa vida, através das nossas atitudes, através também, por que não dizer, das nossas palavras. Então, quando nós reconhecemos essa chamada, irmãos, logo entendemos que isso é um privilégio. Quando somos comissionados pelo Senhor, não importando, irmãos, o lugar e o serviço a ser realizado. Ao contrário do mundo, o mundo busca o pódio. E, infelizmente, irmãos, esse espírito tem adentrado a muitos núcleos evangélicos, poderia até usar esse termo, a muitas igrejas também, por que não dizer? Que buscam, através de uma pseudo confiança em si mesmo, não valorizando os dons para a edificação da igreja, mas tendo os dons como um holofote para o seu eu, para a sua glória. Que Deus, irmão, nos guarde deste grande mal.
Mas a chamada no reino de Deus é diferente. No reino de Deus ele diz que os últimos serão primeiro. Que os pobres de espíritos é que vão fazer parte do reino de Deus. Os que se humilham, irmão, é que serão exaltados. Logo, se nós tivermos que ser aqueles que vão amarrar a tenda do tabernáculo, aqueles que vão trabalhar nas estacas, fincando na areia, teremos diante do Senhor o mesmo valor do que aquele que vai carregar a arca do concerto, que vai mexer, que vai trabalhar com as taças de ouro e com o pão da preposição. Tanto os coatitas, como os rubenitas e aquele outro grupo sacerdotal, cada um tinha o seu serviço específico, mas, no entanto, nenhum nem outro tornava-se algo depreciativo para eles. Mas quando estamos, irmãos, fazendo aquilo que convém e foi o lugar em que o Senhor nos colocou, não importa, irmão. Porque mesmo que for na cadeia, como foi o caso de José, a Bíblia diz que Deus era com José. E Deus vai ser comigo e com você quando nós valorizarmos o que o Senhor tem nos feito e nos colocado. O Senhor nos tirou, irmãos, do lamaçal do pecado e nos colocou sobre a rocha eterna. Os nossos pés firmes sobre a rocha eterna, que é o Senhor Jesus, em nós, esperança da glória. E nós valorizamos tudo isso, aceitamos o valor que Deus nos deu, irmão, quando nós servimos com alegria, não importando qual é o comissionamento que o Senhor nos der. Por isso, tudo que nós fazemos, irmãos, para o reino de Deus, muitos irmãos, para os irmãos terem uma ideia, muitos que, ao olhar alguém atravessar uma velhinha no meio da rua, quero pegar logo por exemplo bem simples, atravessar alguém, ver uma mulher, uma pessoa atravessar uma velhinha no meio da rua, irmão, para poder parar os carros e atravessar essa velhinha, ou uma mulher com uma criança no carrinho, para do mundo. E muitos que fazem isso, fazem para seu louvor, para a sua glória. Mas aqueles que são de Deus, aqueles que pertencem ao reino de Deus, certamente eles o fazem por um ímpeto do seu ser, de ser parecido com o Mestre, de fazer ao bem, não importando a quem. E a glória, quando ele faz isso, é para Deus. E Deus que lê o nosso coração, segundo o nosso coração, receberá esse ato como algo que seja feito para a sua glória. Nós temos por certo, irmão, que tudo quanto o Senhor nos der a fazer, não olhamos para a repercussão desse serviço, mas que viemos a fazer com alegria. E quando fazemos assim, será uma oportunidade de demonstrarmos que realmente reconhecemos o valor que o Senhor tem nos dado. Porque, irmãos, concluindo, devemos reconhecer o exorbitante valor que o Senhor tem nos dado, não só pela sua salvação, mas também por nós termos o privilégio de sermos os seus instrumentos na proclamação do seu nome e do seu reino para a glória de Deus. Quando permanecemos fiel ao Senhor, irmãos, oferecendo o melhor, verdadeiramente estaremos valorizando a sua salvação e a sua escolha em nossas vidas. E o fundamento para que isso seja fato em nossas vidas, em que Deus veja que realmente nós aceitamos esse valor que o Senhor nos deu, quando Ele nos disse que Ele nos escolheu e não nós o escolhemos, é quando o nosso fruto ele permanece. Que os irmãos fiquem com esta palavra de Deus e que o Senhor nos conceda sempre essa graça de podermos ter em mente sempre, fazendo o que viemos a fazer, na área em que o Senhor nos escolher para fazer. Tenhamos sempre em nosso espírito, em nossa alma, que o importante, irmãos, é que Ele cresça e que nós venhamos